Olá pessoal, mais uma vez nosso estudo bíblico. Hoje vamos estudar Mateus capítulo 18, do verso 1 até o verso 14. É importante sempre lembrar que os textos estão inseridos em blocos literários maiores. Esse trecho que vamos estudar nesta oportunidade está inserido num bloco que começa no capítulo 16, verso 21 e vai até o 19, cuja temática é o caminho da cruz, o caminho de Jesus que convoca os seus discípulos a seguirem em direção à cruz. Nesse trecho, há 3 anúncios da paixão, há 3 momentos em que Jesus fala claramente aos seus discípulos, dizendo que ele será entregue às autoridades, morto e ressuscitado ao 3º dia. Então, esses 3 anúncios da paixão regem esse trecho literário como um anúncio do caminho da cruz. No capítulo 18, a gente tem um dos discursos do Evangelho de Mateus. Há no Evangelho de Mateus 5 discursos. O primeiro está nos capítulos 5, 6 e 7, o chamado Sermão da Montanha. O segundo discurso está no capítulo 10, conhecido como Instrução aos 12. O terceiro discurso está no capítulo 13, o discurso parabólico. O quarto discurso, que é este do capítulo 18. E o quinto discurso, que é conhecido como o discurso apocalíptico, que compreendem os capítulos 24 e 25. Cada um desses 5 discursos tem um marcador textual no final de cada um deles, que diz, concluindo Jesus estas palavras, ou expressões semelhantes a essa, em que mostra o fim de um discurso. Este quarto discurso, que está no capítulo 18, não é diferente, pois no capítulo 19, verso 1, está lá: aconteceu que, concluindo Jesus estas palavras. Então essa frase se torna um marcador que finaliza os 5 discursos presentes no Evangelho de Mateus. O nosso estudo de hoje, que vai compreender a metade, a primeira parte deste quarto discurso, que vai do verso 1 até o verso 35, e é dividido em 2 partes maiores, que vai a primeira até o verso 14, com a expressão assim, uma expressão de conclusão, e a segunda parte finaliza no verso 35 com uma expressão de conclusão assim, da mesma maneira como o verso 14. Ou pode ser dividido em 6 pequenos trechos, 2 grandes trechos, ou em 6 pequenos trechos. Vamos estudar nessa oportunidade a primeira parte, dividindo-se em 2, ou as 3 primeiras partes, dividindo em partes menores. Pois bem, o capítulo 18, verso 1, o narrador, o evangelista, anuncia que naquela hora, e aí faz-se uma ligação com o trecho anterior, em que Jesus fala sobre o imposto da didracma, que já estudamos no vídeo anterior. Então, é uma expressão para estabelecer uma ligação com aquilo que está sendo dito, uma vez que está dentro de um bloco maior, os 2 trechos. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? Pois bem, o quarto discurso do Evangelho de Mateus é introduzido pelos discípulos ao fazerem uma pergunta. Pergunta esta que vai ser respondida ao longo do trecho. Jesus vai responder a partir do verso 3 com palavras e no verso 2 com ações. No verso 2 ele já responde com uma atitude, com uma encenação, para mostrar, visualizar. E no verso 3, com a palavra, com o discurso. Ele começa a falar, respondendo a esta pergunta no verso 3, e vai até o verso 20, quando é interrompido por Pedro, onde faz outra pergunta. Esta outra pergunta, feita agora por Pedro, como representante dos discípulos,
começa a ser respondida no verso 22 e vai até o verso 35. O narrador então entra no 19:1 dizendo que o discurso foi concluído. Então o narrador entra dizendo o discurso foi concluído no 19:1 e introduz o discurso anunciando em que circunstâncias o discurso vai ser proferido. A circunstância liga com o trecho anterior e com o bloco a que pertence esse trecho, né? Como eu já disse, o bloco começa no 16:21, né? Com o primeiro anúncio da paixão e tematizando ou falando sobre o caminho da cruz. Então, os discípulos fazem a pergunta sobre quem é o maior, quem é o grande no reino dos céus. Como o evangelista já fez uma ligação com os textos anteriores, então a gente deveria procurar nos textos anteriores uma razão, uma fundamentação, uma desculpa para essa pergunta. Ou seja, por que eles querem saber sobre grandeza? Por que eles querem saber quem é grande, quem é o maior, quem é o mais elevado, o mais importante no reino de Deus ou no reino dos céus? Bem, aí buscando os textos anteriores, a gente encontra logo no verso 25 do capítulo 17, né, o texto sobre o imposto de dracma, Jesus fazendo uma alusão aos grandes, aos reis, né, no verso 25, ele diz: sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Ou seja, falando dos maiorais, daquele que é maior na sociedade, no mundo, nesse sistema, os reis, e de quem eles cobram os impostos e tributos? Daqueles que são maiorais com eles, dos seus filhos, daqueles que pertencem à sua corte, àquele grupo de elite. Não é dos estranhos, não é daqueles que estão fora desse grupo. Então, pode ser a pergunta sobre quem é grande no reino dos céus, pode ser motivada por essa palavra de Jesus, que falando dos grandes deste mundo, diz: os reis e aqueles a quem eles não cobram os impostos são os grandes. Ou a gente pode também ir mais antecipadamente e verificar, por exemplo, na confissão de Pedro em nome dos discípulos, no capítulo 16, verso 16, a resposta de Jesus no verso 17, dizendo: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue quem te o revelou, mas meu Pai que está no céu. E aí dá a Pedro as chaves, né, do reino dos céus, e diz sobre tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, como se feito uma alusão a ser ele o maioral, o maior, o grande. Então talvez essas palavras, essa construção que parece indicar Pedro como maioral, como grande, tenha possivelmente gerado a pergunta: quem realmente é grande no reino dos céus? Uma vez que Pedro, aparentemente sendo apontado como grande, como maior, vai tropeçar em seguida, né? Vai tentar desviar Jesus do caminho da cruz, seja naquele primeiro momento onde ele diz a Jesus que isso não vai acontecer com ele, né, no verso 22 do capítulo 16, você não vai morrer, você não vai para a cruz, seja no capítulo 17, na transfiguração, quando ele sugere fazer 3 tendas e aí mantê-los, Jesus e os demais, ali, impedindo então de ir a Jerusalém, no verso 4, bem, acho que já é o suficiente para a gente observar essa questão do porquê deles fazer a pergunta sobre quem é grande. Então, quem realmente é grande? São os reis? São os filhos dos reis? É Pedro? Quem na realidade é o maior no reino dos céus? Aí, Jesus então passa a responder, em primeiro momento, por uma encenação, né? Ele, chamando uma criança, colocou no meio deles.
O verbo para chamar, convocar, é o mesmo utilizado para a convocação, o chamamento dos discípulos. Por exemplo, no capítulo 10, verso 1 e capítulo 15, verso 32, Jesus chama os discípulos. No capítulo 15, verso 10, Jesus chama as multidões. E em todos esses chamamentos, ele chama para ser discípulo, ele chama para segui-lo no caminho da cruz, ele chama para identificarem-se com ele na sua caminhada, na sua conduta, na sua postura, na forma como ele vive a vontade de Deus. Então é um chamamento para o seguimento, para seguir Jesus. E quando ele chama uma criança, a ideia é essa, ele está chamando para o seguimento. A criança então representa aqueles que são chamados. E por que a criança é tomada como símbolo aqui? Uma vez que o objetivo é apresentar o indivíduo ou o ser mais menosprezado naquela sociedade, mais marginalizado. A criança, ela tipifica este grupo menosprezado, sem valor na sociedade. As crianças naquela sociedade não tinham valor, eles estavam à margem do homem adulto, né? Ou seja, eles eram insignificantes e pela sua fraqueza, pela sua inconstância, pela sua irresponsabilidade, pela sua falta de produtividade, valor naquilo que produzia, várias razões faziam com que as crianças forem menosprezadas. Mais na frente, no capítulo 19, versos 13 a 15, mais um exemplo do desprezo das crianças, né? Porque os discípulos impediam as crianças de chegarem até Jesus. Então a gente percebe que a criança é tomada para exemplificar o humilde naquela sociedade, o ser mais insignificante. E aí Jesus então toma a criança, chamando-a, ou seja, todos aqueles que ele chamar deverão assumir a posição de uma criança, deverão ser como uma criança. E aí ele coloca no meio deles. Há uma oposição entre a criança, que representa o chamado por Jesus, aquele que é chamado por Jesus, aquele que é humilde, que está marginalizado e que não tem valor para aquela sociedade, com a filha de Herodias, no capítulo 14, em que também ela dança no meio, né? Capítulo 14, verso... Deixa eu ver aqui... Verso 6 em diante, a gente apresenta, ou a gente observa a filha de Herodias que vai estar no meio, né? E qual é a diferença ali, né? A diferença é que naquele banquete, a posição dela ao se colocar no meio é uma posição de grandeza que gera morte, né? E aqui a criança, representando os discípulos, são colocados no meio para gerar vida. Então há uma oposição entre o meio no grupo de Herodes, o meio no grupo de Jesus. O que lá gera e o que aqui gera. Então, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse. Aí começa então o discurso. Em verdade vos digo que se não vos converterdes e vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Bem, então a gente percebe que o chamado de Jesus para segui-lo envolve um constante chamado para a conversão, para a mudança de vida. Uma vez que eles já aceitaram o primeiro chamamento de Jesus para segui-lo, isso não significa que está tudo resolvido. Eles precisam, nesta caminhada, seguindo a Jesus, procurarem se converterem, mudarem de vida, tornarem semelhante à criança. A palavra grega traduzida por criança nesses versos, no verso 3, é paidio, realmente uma palavra
que pode representar escravo, mas basicamente representava a criança no sentido da faixa etária, né? Bem, então o grande ensino aqui no verso 3, que Jesus dirige aos seus discípulos chamados, é que eles devem assumir a condição da criança. A criança, além de representar o marginalizado, o fraco, o desprezível, aquele que a sociedade não valoriza, que está à margem do homem adulto, a criança também tem o seu aspecto da impotência, da sua fraqueza. Não está ressaltado aqui um aspecto da pureza da criança, porque esse conceito começa a partir do iluminismo, é muito recente. O conceito antigo, não havia esse conceito antigo da pureza da criança. Então a criança sempre é tomada para exemplificar aquele que é fraco, aquele que é dependente, aquele que é inconstante, aquele que não se pode esperar nada constante. Então o convite é para se tornar como a criança. Aí esse é o maior no reino dos céus. Então, a princípio, a resposta está sendo dada. Quem é o maior no reino dos céus? Bem, o maior no reino dos céus é aquele que se comportar como uma criança, ou seja, a característica da humildade, da mansidão, da condição dependente e humilde. Bem, outro momento nos evangelhos vai se dizer que o maior é aquele que serve. Quem servir, esse será o maior de todos. E aí faz alusão à característica do escravo, do servo, né? Verso 5, ou verso 4. Portanto, aquele que se humilhar, como esta criança, então está claro que a característica destacada para o discípulo chamado por Jesus é a humildade, colocar-se como humilde. Aquele que se humilhar, como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Então, o maior é caracterizado pela humildade. Verso 5. E quem recebe uma criança, tal como esta, né, ou seja, quem recebe o discípulo na sua condição de humilde e meu discípulo, em meu nome, a mim me recebe. O verbo receber já foi utilizado aqui, por exemplo, no capítulo 10, né, poderão conferir, verso 14, falando do discípulo que é recebido na cidade onde vai anunciar a palavra. Se for recebido, fique e ensine. Se não for recebido, sacuda a poeira do pé e vá embora. Ou verso 40 e 41 do capítulo 10 também fala sobre a questão de receber, aquele que receber uma criança em meu nome, etc, etc. Sempre a alusão é ao discípulo. A criança é a representação aqui para o discípulo de Jesus chamado para ser humilde e para ir e ser recebido na sua palavra, no seu anúncio. O segundo pequeno trecho, né, do discurso vai para o verso 6, e aí encontramos outro marcador que vai ligar o pequeno trecho do 6, 9 ao 10, 14, que é a palavra traduzida por pequenino, que é no grego mikros, né, pequeno, micro, né, que vai fazer uma alusão mais genérica, né, àquele que é pequeno, aquele que é humilde, aquele que pertence a uma classe social desprezada e marginalizada daquela sociedade. A criança é a figura deste grupo pequeno, insignificante e humilde. E a palavra mikros é utilizada de forma mais genérica para reforçar a ideia de que, mesmo ele tomando a criança como exemplo, ele está falando dos discípulos de Jesus. Ou seja, Jesus está falando dos seus próprios discípulos. E agora a palavra mikros reforça a ideia de que ele não está falando propriamente de criança de faixa etária, né? A faixa etária, criança de 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos, mas ele está falando genericamente daquele que representa a criança, que é o humilde. Por isso ele vai trazer a expressão desses pequeninos que creem em mim. Qualquer, porém, que fizer tropeçar
a um destes pequeninos que creem em mim, ou seja, reforça a ideia que ele está falando sobre seus discípulos, né, e não sobre uma criança necessariamente da faixa etária, embora ela foi usada como metáfora, como ensino para se entender qual deve ser a posição, postura do discípulo no caminho de Jesus. Melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Bem, com isso ele ressalta o amor, o zelo, a importância que tem para Jesus aqueles que creem nele, né, os pequeninos que creem nele. E faz um alerta para a comunidade, para o grupo dos discípulos, tomarem cuidado nas suas relações, nos seus relacionamentos uns com os outros. Deve sempre ter o cuidado de não fazer o outro tropeçar. Deve sempre ter o cuidado de proteger, de ajudar, de estimular e não agir de forma insignificante em competições que ferem. É sempre a preocupação que o modelo da comunidade de Jesus, né, da família de Jesus, do grupo de Jesus, não seja semelhante à estrutura externa do mundo, da sociedade, onde as pessoas competem umas com as outras, onde as pessoas procuram fazer o outro tropeçar para sair melhor, para se dar bem, né? Ou seja, essa disputa de que quem é melhor, e aí muitas vezes essa disputa atinge o outro para desqualificá-lo e este primeiro crescer, esse tipo de situação não pode estar presente na comunidade de Jesus. Então, ele ensina que na comunidade dele, na família dele, na igreja dele, não pode haver esse tipo de relacionamento em que o outro tropeça pelo meu descuido, pelo meu desinteresse, pela minha falta de cuidado no relacionamento. Então é sempre importante ele ressaltar que no grupo de Jesus as pessoas cuidam umas das outras, as pessoas se preocupam umas com as outras. Fazer o outro tropeçar é o oposto do cuidar. Fazer o outro entrar em situações difíceis ou afastá-los da comunidade ou fazer com que eles não tenham interesse mais no grupo de Jesus ou no seguimento de Jesus é o oposto. Ou seja, na família de Jesus se busca ajudar, trazer, cuidar, mostrar o caráter de Jesus, o amor de Jesus. E fazer o outro tropeçar está no caminho oposto. E aí ele alerta aos discípulos que não se comportam como discípulos, né, que transformam a igreja, a comunidade dele, num centro de competição, num centro de disputa, de lutas, de brigas, em que o outro tem que ser eliminado para que este sobressaia. Ele alerta, porque aqueles que se comportam dessa maneira serão julgados, como ele diz. Melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ou seja, uma ameaça de que esta situação será muito menos danosa do que aquela que virá se ele assim agir. A referência à pedra de moinho como elemento de juízo está presente no Apocalipse capítulo 18, verso 21, quando se refere à grande Babilônia, né? Ou em Juízes capítulo 9, verso 53, também há o uso da pedra de moinho no sentido de julgamento, de morte, né? Então vocês podem conferir lá esse uso. Também, naquela época, o imperador Augusto, muitas vezes, executava esse tipo de punição àqueles que eram avarentos e cometesse algum tipo de crime que ele julgasse justo de morte. Então, muitas vezes ele utilizava esse meio, amarrar uma pedra no pescoço da pessoa e jogava ela nas águas para morrer afogado. Então, havia esse uso por Augusto, isso é testificado por Suetônio, que praticava. Então, quando ele usa aqui essa referência, ele está falando de algo que eles conheciam e sabiam que era próprio do império esse tipo de julgamento e que é muito inferior em vista daquele que virá se o discípulo não cuidar dos outros, né, na comunidade. Verso 7: Ai do mundo,
por causa dos escândalos, dos tropeços, né? Muitas vezes esses tropeços são causados pelo mundo, né? Pelo sistema, né? O discípulo é levado a afastar-se pela perseguição, pelos males que o mundo procura causar no discípulo para afastá-lo do caminho de Jesus. Então, o mundo muitas vezes é um agente desse tropeço. Agora, que o mundo seja agente desse tropeço, né, tudo bem, vai receber o seu julgamento. O que não pode são os discípulos, né, os seguidores de Jesus serem os agentes desse tropeço. Então ele diz, ai do mundo por causa dos tropeços, porque é inevitável que venham os tropeços, é inevitável que o mundo produza esses tropeços, mas ai do homem pelo qual vem o tropeço. Ou seja, que o mundo produza esse tropeço nos discípulos de Jesus e os faz tropeçar, bem, é algo que é fato, ai dele, mundo, por causa disso, será punido, mas o problema maior que ele está preocupado aqui é com os discípulos. Mas ai do homem, né, pelo qual esse tropeço acontecer. Então, o cuidado é com a comunidade dos discípulos. O mundo fará tropeçar e ai dele, mas o discípulo da comunidade tem uma responsabilidade maior para não executar isso. Verso 8. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o para fora de ti. Melhor entrares na vida manco ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés seres lançado no fogo eterno. O verso 9. Semelhante se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o para fora de ti. Melhor entrares na vida com só dos teus olhos do que tendo 2 seres lançado no inferno de fogo. Então, no primeiro momento, falava do tropeço ao outro, ao pequenino, ao irmão, ao discípulo. Agora fala do tropeço de si mesmo, né? Ou seja, uma coisa é eu fazer o outro tropeçar, né? Que foi abordado no primeiro momento do texto, do pequeno texto, e agora é abordada uma outra circunstância, quando eu faço eu mesmo tropeçar. E aí as razões pelas quais eu posso me fazer tropeçar são representadas pelo olho, né? A questão da cobiça, daquilo que eu olho e desejo, das mãos, daquilo que eu toco, daquilo que eu faço, daquilo que eu realizo. As mãos representam as obras, aquilo que eu faço, e os pés, por onde eu ando, para onde eu vou, né? Então há um alerta para o discípulo cuidar de si mesmo, cuidando daquilo que vê, cuidando daquilo que faz, cuidando por onde anda, por que caminho toma, né? Então usa-se a metáfora, né? Usa aqui a hipérbole, né? O exagero para trazer o ensino, né? De cortar, tirar o olho para que você não cobice, tire a mão para que você não faça obras ruins e tire o pé para que você não conduza-se em caminhos tortuosos. Essa mesma metáfora está presente no capítulo 5 do mesmo evangelho, lá falando sobre o adultério, a lascívia masculina, né? O desejo imoral do homem, né? do masculino, né? É a característica que está lá. Então a questão é essa, porque tendo os dois, não tendo esse cuidado, pode ser lançado no inferno de fogo. Então a ameaça aqui é a condenação para aquele discípulo que não toma cuidado, seja em tropeçar os outros, seja em tropeçar a si mesmo. Verso 10, terceiro trecho pequeno desse grupo, desse grande discurso, ele diz: vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos. Mais uma vez a expressão pequenino, genérica, para indicar o discípulo de Jesus, né? Aquele que segue a Jesus, aquele que crê em Jesus. Não despreze. Então é um apelo à comunidade dos discípulos que não haja desprezo, ou seja, o estímulo sempre é cuidado, amor, preocupação. Jesus quer que na sua família cristã, no seu grupo de discípulos, haja uma interação onde um se preocupa com o outro, um cuida do outro. O desprezo significa ignorar as necessidades dos outros, ignorar os outros, ignorar
os problemas dos outros, aquilo que o outro precisa de você. Então ele diz: vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos. Um grande ensino para a igreja, para os irmãos, para os cristãos: não desprezem aqueles que creem em Jesus, não desprezem o seu irmão na comunidade. Por quê? Porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Ou seja, aqui há um ensino que é afirmado pela tradição do primeiro século, principalmente entre os judeus, da crença, do cuidado dos anjos com os santos, os cristãos. Em Hebreus também, no último versículo do capítulo 1, expressa isso, que os anjos são ministros, servos de Deus, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Então a crença no cuidado de Deus por meio dos anjos aos pequeninos, aos discípulos de Jesus, é atestado tanto em Mateus quanto também em Hebreus. Então, cuidado, não despreze. Esse é o apelo para o discípulo. Cuide uns dos outros, não despreze os pequeninos. O verso 11, ele é apócrifo, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Este verso não consta nos manuscritos mais antigos. É provável que um copista ao longo dos séculos acrescentou esse verso a partir de Lucas capítulo 19, verso 11. É um verso de Lucas 19, 11 que foi inserido aqui e não é atestado nos manuscritos mais antigos, não existe esse versículo. Verso 12. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? Ou seja, ele está falando do cuidado. Ou seja, ele fala: não desprezeis os pequeninos, no verso 10. Como eu disse, não desprezar é o oposto de cuidar, de se preocupar, de zelar. E aí ele agora vai tomar o exemplo do pastor de ovelhas que cuida das ovelhas. Cuida até que ponto? Cuida ao ponto de, deixando as 99 no curral, protegidos, vai à busca da uma que se perdeu. Ou seja, há até o risco de perder as 99 por amor a uma desgarrada. E com isso ele quer ilustrar como deve ser o cuidado e o amor dos cristãos na comunidade uns para com os outros. Ou seja, devemos cuidar daqueles que se desviam, desgarram, mais até do que aqueles que estão ali, para que esses sejam restaurados. E quem seriam essas ovelhas desgarradas? Certamente o pequenino, no contexto está falando pequenino como discípulo, que tropeçou, o mundo causou-lhe tropeço, ou um discípulo causou-lhe tropeço, ou outras questões como a riqueza, como a parábola do semeador vai mostrar, recebe a palavra com grande alegria, mas aí a riqueza, os cuidados deste mundo vêm e impede a produção do fruto, leva a abandonar. Então há muitas razões diferentes para o pequenino abandonar a igreja. E aí é sempre o estímulo a cuidar para que este não faça. É claro que aqui, quando ele fala de deixar a igreja, ele está falando da igreja de Jesus e não da igreja pré-instituição. Porque muitas vezes alguém sai de uma igreja e vai para outra, mas aqui ele está falando de alguém que deixa a família de Jesus e vai para o mundo nesse sentido. Verso 13. Então ele busca o exemplo do pastor de ovelhas que se arrisca na procura da que se extraviou. Verso 13. E se porventura a encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Ou seja, a grande alegria do pastor das ovelhas é na restauração daquele que está extraviado. Ele fica mais feliz quando um extraviado volta do que os que não se extraviaram, que estão ali felizes, tocando a vida. Então, com isso, Jesus quer mostrar para o discípulo onde deve estar a preocupação maior dele, o cuidado dele. A alegria dele deve sempre estar
na restauração do caído, na restauração do pecador. Esta deve ser a maior alegria de uma igreja, quando um pecador, quando um irmão que tropeçou, que caiu, que se desviou, é restaurado. Esta deve ser a maior alegria de uma igreja. E aí o verso 14, ele finaliza concluindo-se essa primeira parte de 2 e terceira de 6. Assim, pois, ou seja, concluindo, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só desses pequeninos. Ou seja, não é da vontade de Deus que nenhum discípulo, nenhum daqueles que foi chamado por Jesus, que foi convidado por Jesus, se perca. Todos os que foram chamados por Jesus, que ouviram a sua voz e atenderam o seu chamado, é da vontade de Deus que nenhum deles pereça ou se perca. Embora essa vontade, como o texto mostra, ela não é cumprida. Essa é a vontade de Deus que assim seja. Mas muitas vezes isso não acontece. Muitas vezes o pequenino se desvia. Muitas vezes o discípulo se desvia. E muitas vezes não se consegue que ele volte. No próximo bloco, no próximo trecho, na parte do 15, na segunda parte, nós vamos observar que o desejo é que todos voltem, né? Que nenhum se perca. Mas haverá casos onde algum ou outro não vai voltar, como a gente vai verificar a partir do verso 15 na segunda parte. Pois bem, então, no final da primeira parte do discurso está no capítulo 14 com essa conclusão, né, preliminar, mas que coopera com todo o discurso, de que não é da vontade de Deus que os discípulos venham a perecer. Bem, fica claro que esta é a vontade de Deus, que eles não pereçam. E fica claro também que, em muitos casos, alguns discípulos perecem. Que Deus nos ajude a aprender a essas coisas, estudar a sua palavra, verificar qual é o procedimento que Jesus deseja para os seus discípulos. A gente fique não apenas no aprendizado teórico, mas também na prática verdadeira, buscando no Senhor a força necessária para praticar a sua palavra. Um abraço.